Mas faz um pouquinho de tempo agora, teve o abalamento de 19 vidas, ó. Né? Ó, pá. E nós poderíamos ter evitado, tanto ele poderia ter evitado, dobrando o joelho, né? Falando em inferno, orando, entregando a mão do Senhor, Jardim Platina, cidade de Osasco, a humanidade, uma série de coisas, mas muitas vezes nós queremos aquilo que nos agrada, nós queremos estar ali, colar, passear, nós queremos tantas coisas. E quando se trata de adorar a Deus, sempre fica para o último caso. Quando trata de buscar a essência da palavra de Deus, nós só queremos aquilo que nos agrada. É interessante, como a gente tem visto, temos visto ali na rua, graças a Deus, nós temos ali, sexta-feira, agora, quinta-feira, foram 65 vidas que nós ali podemos estar ministrando a palavra de Deus, para depois dar o alimento. E ali nós estamos falando aquilo que Deus tem nos mandado falar, os alertando. E muitos deles somos, como eu e você, somos conhecedores da palavra, assim como nós somos também. Mas quando se trata do comprometimento com Deus, ninguém quer nada com nada. Quinta-feira na intercessão tem 2, 4 pessoas, no culto, terça-feira não dá, nunca dá nada. Aí quando chega no domingo aqui, aí escutar aquele pastor falar de morte, falar disso, aquilo, de novo, e uma série de coisas, as quais nos entristecem, porque nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo, e muitos que estão aqui nesta noite, estão dentro das igrejas, que estão ouvindo a palavra nesse exato momento, estão dormindo espiritualmente, e nem com o caixão dentro do teu próprio lar está acordando espiritualmente, para que não venha sofrer perdas. Porque as perdas muitos já estão, porque o Senhor já falou, o sacritério está aberto, e quem abriu foi Deus. Trabalha, o dinheiro está por aqui e sai por baixo, Zé. Não tem bênção. Porque quando está de bênção, você pega R$1, Deus faz 10, de 10 ele faz 100, de 100 ele faz 1000, e você tocar a tua mão, prospera, porque está debaixo de bênção do Senhor. Mas quando está na sorte, no sacritério furado, trabalha e não dá em nada, como está lá em Ageu 1, versículo 6, 7, está aberto, porque tem semeado muito, trabalhando muito, mas quando se trata da obra não quer nada com nada, né? Não é assim que está lá? Então, já que você não quer nada comigo, eu também não tenho obrigação de te abençoar. E aí você cai para a sorte. A sorte está aí para o pedófilo, está aí para o bandido, está para qualquer um nesta noite, porque está frio, está para todos, está calor, está para todos, o vento está para todos, o ar está para todos, é todo, isso é sorte. Mas está na graça, na vitória de Cristo, a conversa é outra. Porque você sabe, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que vou deitar em paz, logo pegarei no sono, porque as causas, o amanhã pertence a Deus. E tudo posso nele, quando eu tenho convicção, como eu sou um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã ungida, uma ungida de Deus, sei que o Senhor me tem dado uma promessa. Salmo 37, 25 diz assim: fui moço, agora sou velho, porém nunca vi o justo a mendigar o pão, nem só gerações, nem só descendência. Estamos debaixo de bênção quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus. A gente tem visto aqui, eu acho interessante, né? Já falei outra vez, pessoas que indo no culto a Deus conforme lhe convém, no culto das 6, das 7, das 8, das 9, das 5, das 3, das 4, para que eu possa ter o meu conforto pessoal, para que seja aquilo que eu possa desfrutar do domingo. E sendo que não é assim que funciona, o domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de cultuar a Deus. Domingo é dia de você estar. Bom seria, né? Bom seria se a igreja estivesse na escola dominical aprendendo de manhã. Bom seria, né, que você, de vez em na padaria comprar pão, você ia lá parar e poder falar um bom dia, a paz do Senhor, dar um sorriso para alguém ali na porta da padaria, do mercado, seja lá onde você pudesse estar indo, estar fazendo do dia do Senhor algo aplausível e fazendo a tua fé brotar. A tua fé reviver, a tua fé, ela está debaixo da promessa do que os que dormem do Senhor jamais verão a morte, terá vida eterna com Deus. Olha quantas coisas, se nós formos analisar aqui, eu e você não estamos praticando, estamos em pecado, porque nós queremos ser agradáveis. Nós queremos tudo que nos agrada. Nós queremos palavras que nos satisfazem o nosso coração, né?
E a melhor palavra que não é aquela que satisfaz o teu coração, é aquela que alerta o teu coração. E quando ele é alertado, quem vai levar a satisfação é o seu caminhar, é a sua atitude, é a sua mudança de pensamentos, porque você vai tocar no Criador do teu coração, da tua alma, daquele que soprou o Espírito na tua vida, aquele que te formou desde o ventre da mãe. Aí você vê como é potente, como é sublime o poder de Deus na minha e na tua vida. Não é muito mais da lei. A Bíblia fala que no final dos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam. Domingo eu e o Valente ficamos o dia todo ali com a minha prima, passando mal. Bom, assim, ela tinha uma indisposição, uma mulher de 1,85 m, mais forte que eu. Esperamos 30 anos para se encontrar. E ali, querido, a gente pode perceber como é importante vocês que estão aqui, queridos, começar a ter ouvido santo separado, começar a dar ouvido à voz do Espírito Santo quando Deus te toca, querido. Eu nunca podia imaginar que encontrar minha prima na Praia Grande, depois uma visita que eu fiz lá, e depois Deus mudou, fez uma história. Eu comprei até um apartamento na Praia Grande para poder estar perto dessa minha prima. Essa minha prima foi que nem uma mãe para mim quando eu era criança. Era a segunda dos alemães da minha descendência alemã. E Deus moveu tantas coisas, era de um carinho, ela nunca mudou. Uma mulher, só que ela tinha um problema, né? Ela não tinha conhecido Jesus Miré ainda. E o Senhor esperou eu crescer, me capacitar com 20 para 30, depois de 29 anos, reencontrar ela e falar do grande amor que Jesus tinha. Porque se tiver um, o povo todos faz assim? Se tiver um, eu poupo todos. Então Deus me preparou, como pode estar preparando vocês, querido. Muitas vezes é uma pessoa que você ou desprezou, não deu perdão, ou alguém que você amou tanto, não viu faz algum tempo, e de repente Deus vai colocar no teu caminho, mas hoje você é uma embaixadora e uma embaixadora conhecida da palavra, e você com todo carinho você vai falar do amor de Jesus. Aí ela chega lá, tem um monte de santo não, né? Santo é separado, um monte de ídolos, um monte de coisa que não tem nada a ver com Jesus. Você chega lá, olha, separa disso aqui, você vai para os quintos, dos sextos dos infernos, isso aqui é do diabo. Não, porque está tudo errado. Tudo errado. Você primeiro vai expressar aquilo que Jesus fez na tua vida. Aquilo que Ele te modificou, te mudou e te mudou novamente como nova criatura. E aí quando você vai tendo as oportunidades, assim como o José fazendo lá no hospital, na rua, no tempo certo, na hora certa, você vai falar do amor de Deus com base na palavra. Amém. Porque, querido, não vai ser nem eu nem você que vai fazer a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus para aqueles que obedecem. É assim? Quando Jesus bater no coração, vai abrir o coração e deixar Jesus entrar. E quando Jesus entra, Ele faz morada. Ele muda toda a história. Por isso que muitas vezes nós não vamos entender o Kairos, tempo de Deus. E nós temos que começar a entender quando a Bíblia fala que no último suspiro, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar todo pecado. Por isso que nós não podemos julgar ninguém, não podemos achar nada de ninguém. Nós temos que, sim, entender que tudo é por amor através de Deus. Finalmente condenou não Jesus, Ele falou, nem eu, Pai, não peques mais. O segredo do perdão é esse. O segredo de você reconhecer Jesus como seu Salvador é não voltar mais ao pecado. O cão volta ao vômito, a porca ao lamaçal, e você é imagem e semelhança de Deus, você não é cão, nem porca. E é interessante, quando nós falamos do dom, quando nós falamos dos votos, é interessante quando nós vemos na Bíblia como é sério. Lá em Números 14, se eu não me engano, Juízes 11, do 29, diz assim: o voto de Jefté, é isso mesmo que fala? Jefté é isso mesmo. 11, o Juízes 11, 29.
O voto de Jefité. Jefité, é isso mesmo. Se nós pegarmos Jefité e pegarmos Gideão, eles receberam algo da parte de Deus, e eu e você deveríamos estar recebendo também. Eles receberam algo da parte de Deus que chama-se varão valoroso. Varoa valorosa. Porque foram homens dignos que fizeram tudo conforme a vontade de Deus. E que eu e você nessa noite, irmãos e irmãs estão aqui, sejamos varões e varoas valorosas. Para que quando os olhos de Deus passarem sobre a terra, eles possam estar nos olhando a nós e justamente para os nossos filhos. Para que haja bênção no meu lar, no teu lar. Para que nós venhamos entender como é sério. Eu tinha falado umas 2 vezes, né, sobre Jefité, que faz um voto a Deus. Ele pede que o Senhor entregue os seus inimigos nas mãos dele. E ele faz um voto. Diz assim a palavra. Pode ficar sentado. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando eles por Gileade e Manassés, passou até Mispa Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, que primeiro da minha porta, da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. E eu oferecerei em holocausto. E assim Jefité foi para o encontro aos filhos de Amon, combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Querido, muito cuidado. Viu, cadeira vazia? Quantos veio aqui para a gente orar, né? Para Deus dar emprego, uma série de coisas. Quantos fizeram voto? Quantos e quantos? E depois, quando vem a bonança, a primeira coisa que faz, ou esquece de Deus, ou esquece do ministério, ou se não vai para a igreja onde lhe agrada. Você não tem igreja, só morreu você. Né? Aqui é a congregação, nós congregamos. Ao bom agradável é que os irmãos vivem união para cultuar a Deus. A Deus. Não é o pastor Gilberto nem a ninguém nessa terra. Por isso que tem que tomar muito cuidado, porque é uma extensão do teu lar, vice-versa. E saber se está aqui, está no teu lar. Se está no teu lar, está aqui. E aonde você colocar as plantas dos teus pés, é terra santa, é separado, e Deus está te abençoando e abençoando os seus. E quantos fazem votos de tolo? Quantos prometem tudo para o Senhor, quando sente um certo friozinho numa certa região do corpo? Ai, Jesus, né? Não é assim? Né? Irmão, ora por mim, vocês oram por mim. Né? Tem uns que vêm, choram e um monte de coisa. E a gente faz aquilo que o Senhor manda. Porém, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará. Salvos e não salvos estarão na presença de Deus, e cada um dará conta de ti mesmo. Então aqui nós vemos aqui Jefité, ele faz esse voto com Deus. E esse entregou nas mãos de Jefité, e esse os derrotou desde Arote e até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, até Abel-Queramim, e foi uma grande a derrota. Assim todos subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo depois Jefité a Mispa da sua casa, saiu a sua filha de encontro com andufes, com danças, e era a filha única. E era a filha única. Quantos idolatram filhos? Nós temos exemplo lá de repente o Senhor olha lá para grande pai Abraão, pai da fé, Deus Samuel. E Deus de repente fala: Abraão, eis que eu quero um menino para mim, sacrifica para mim. Sacrifica para mim. Porque havia uma coisa muito séria entre quando Deus pede Isaac para Abraão. Porque existia a mãe Sara, né? Não tinha mãe? E a mãe viu algo que ela não gostou, né? Ela viu como o filho de Agar, Ismael, zomba e bate em Isaac.
E aí a mãe, que Sara era princesa mesmo, né? Era a esposa de Abraão, era o coração de mãe, né, Miriam? Opa! Não é assim, gente? Né? Minha mãe falava assim dos meus: eu quero beijar, eu quero morder, mas eu. Os de fora, se fizer, eu não corro. Não é assim a verdade, né? É assim. Mas quando sai do espírito, quando se torna uma coisa possessiva, e de repente nós corremos o risco de ter, né, os ídolozinhos dentro dos nossos lares, né? Quantos estão assim? Filho manda pai cala a boca, mãe cala a boca, né? Tanta coisa, faz tantas coisas que viram ídolozinho. O pai não tem uma autoridade, não tem mais autoridade sobre os seus filhos, nada. Não é isso que eu estou querendo dizer, Isaac. Para você entender, quando o Senhor fala, agora eu quero para mim. Porque de repente Isaac virou o quê? Um bibelô. Virou, né? Algo intocável. Sara, né? A mãe idosa, o pai idoso. Aí o Senhor fala, não, agora eu quero para mim. Por isso que Abraão foi chamado pai da fé, né? Porque se ele falava para Sara que ia levar, né, Cláudia? Imagina que a Sara ia deixar, ia grudar no pescoço de Abraão, ia ficar doidinha, ia, né? Porque a mãe, né? E ela já estava doida, porque o Espírito do Senhor ainda falou, tudo que a sua mulher mandar fazer, faça. Né? Mandou embora, tudo. Depois vem a descendência de Ismael, que é esse povo ruim que está lá agora, que está fazendo todas essas atrocidades que vocês estão vendo, né? Que são ali no Oriente Médio, ali são todos os descendentes de Ismael. Por isso que aquela guerra terrível, não vamos entrar nesse mérito agora, mas voltando lá a Abraão, pai da fé, porque fé é a razão. E na razão, Abraão falou, né? O Senhor falou para Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, assim será a sua descendência. Abraão, olha para o mar, se alguém puder contar as areias do mar, certamente contará a sua descendência. E Abraão recebe aquela palavra e leva lá Isaac, e na hora que ele ergue o cutelo, e olha que ele ergue o cutelo, hein? Sabe o que significa se erguer o cutelo, que ele ergueu o cutelo até o final? Que assim, não brinca de emocional com Deus não, viu? Não faça chantagem com Deus, que Ele conhece o teu coração, o meu também. E quando ele ergueu o cutelo, que ele vai baixar, o anjo fala, ei, pá, não faça as mãos ao menino, ao jovem, né? E aí aquela bênção, né? Mas houve algo da parte de Deus para me alertar, te alertar nesta noite. Nada pode suprir a tua adoração a Deus. Nada neste mundo pode tomar o lugar do teu Deus, aquele que você honra em espírito e verdade. Não é filho, não é marido, não é ninguém, porque o homem, os nossos filhos, as nossas gerações são o quê? Passageiras. O homem é limitado, porém Deus é eterno, e dentro da sua eternidade há o quê? Uma promessa para mim e para a tua vida. Vinde e revindes meu Pai para a morada eterna, onde não haverá mais tristeza nem dor, não vai ter enfermidade, a morte não mais reinará. João e Paulo foram levados ao terceiro céu, viu coisas imensas, a quais não foi permitido falar mais. Você crê nisso? Amém. Que não, você está perdendo tempo aqui também, se não crê. É verdade. É melhor levantar e ir embora, porque senão não tem sentido. Por isso que nós temos as perdas, que primeiro o coração sente. Vi minha prima que eu estava tantos anos, era tão boazinha, né? Era tão amável, gostava de fazer as coisas. Vi a Sidneia hoje, né? Quantos nós já vimos assim? Então a gente tem aquele sentimento da perda. Mas o salmista fala, epa, olha Valério, que é o marido da Sidneia. Olha a Maria Tereza, única filha da minha prima, e mais o filho dela, o Júlio. Já vou contar a história para vocês. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria no Senhor. Eu creio. E esta palavra são para as perdas dos nossos entes queridos. Este é o Deus de amor. Este é o Deus da Bíblia, que fiel é na minha e na tua promessa, que fez a promessa minha a você. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa de glória, de justiça. E a gente vê algo tremendo. E aqui nós vemos aqui, Jefté que faz esse voto. E vindo
depois de efetuar a missa, sua casa, sua filha, seu encontro com adultos com dança, era a filha única, e não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Portanto fiz um voto ao Senhor e não tomarei atrás. E não tomarei atrás. Viu, cadeiras vazias? Quantos voltaram atrás? Quantos deixaram de congregar? Quantos estão por aí, né? Buscando as igrejas, abre aspas, as que lhes agradam, que sejam conforme o desejo do teu coração. Ele meteu tudo, né? O culto era culto racional, é para alegar o coração de Deus e ele mandar a bênção para nós. Ele agora inverteu. As pessoas querem ser alegadas, e não é assim que funciona. Porque na sua alegria pode vir um choro também, querido. Porque em qualquer momento o Senhor pode olhar para mim, para você e falar assim: escuta, eu não faço acepções de pessoas. E assim como pedi Isaac a Abraão, posso pedir algo o teu também, a tua também, né? O conforme o teu pecado eu posso fazer que nem eu fiz com Davi, né? Certamente o filho do pecado vai morrer, e morreu. E é interessante que Davi também se rasgou suas vestes em saco, se jogou cinza sobre si, deitou sobre o pó da terra e ficou em jejum, e não houve nada que mudasse a sentença que Deus tinha dado sobre a vida de Davi. Então, coisa séria quando se trata dos dons, quando se trata dos votos, quando se trata do culto de louvor e adoração a Deus, quando se trata, jovens irmãos, só aqui do culto racional, quer dizer, não adianta vir aqui, né, só por vir. Não adianta muitas vezes você corrigir teu filho em casa e falar: você tem que ir comigo para a igreja, ele vem, mas aquele continua no joguinho da internet, no Facebook, no monte de coisa, está cultuando o diabo, menos a Deus. E se você perceber, você ainda tem que tomar dele, se possível leve lá para fora, ter um safanão bem dado, porque antigamente era assim. Sabia que era assim? Não tenho, né? Mas no meu tempo, as diaconisas, a gente brincava, as irmãs de bigode, elas batiam o olhão assim, aqui não tem ninguém, acho que nesse tempo, tem? Mas o meu tempo era assim. As diaconisas batiam o olho, bem batido assim, William, né? E depois olhava para a tua mãe assim, aí a mãe fazia aquele gesto maravilhoso. E o duro que elas não esqueciam, isso que era terrível. Quem já teve essa mensagem? Alguém já recebeu essa mensagem de mãe?